Um jogo que teve duas bolas em campo, um treinador brasileiro famoso que foi demitido no meio de uma Copa do Mundo e um torcedor que saiu da arquibancada para defender a sua seleção num jogo valendo, tá? Hoje eu vou te contar uma curiosidade de cada uma das 48 seleções dessa Copa do Mundo. É bastante coisa e a gente vai acelerar, então vem comigo. Começando com o grupo A, a gente tem os anfitriões do México, que foram impedidos de jogar a Copa do Mundo de 1990 por conta de um escândalo com jogadores do Sub-20. E por conta disso, para 94, eles resolveram quebrar uma trave. Assim, uma coisa meio que na real não tem nada a ver com a outra, né? Mas o fato é que em 94, durante um jogo, o mexicano se enroscou todo com a rede e literalmente quebrou a trave, cara. O cara quase meteu na vida real aquela thumbnail sensacionalista da trave quebrada, sabe? E não é que no meio do jogo a organização veio com um gol completamente novo e colocou ele no lugar? Agora vamos pra África do Sul, que são os Bafana Bafana. Mas você sabe o que significa esse apelido? Bom, no idioma Zulu é algo como os meninos, e é um lema que foi adotado logo depois do Apartheid. E por mais que esse apelido tenha se tornado muito popular, né? A Federação Sul-Africana pensava em mudar porque eles simplesmente não tinham os direitos do termo Bafana Bafana. Outra empresa malandramente tinha registrado isso daí. E foi aí que em 2011 eles conseguiram chegar a um acordo com a empresa e comprar a marca Bafana Bafana por 732 mil dólares, e daí pra frente deu tudo certo. Chegando na Coreia do Sul, a gente tem o fato de que o alistamento militar é obrigatório e nem celebridades ou jogadores de futebol escapam, tá? Os caras têm que servir, exceto quando você consegue um feito muito grande que te dá uma isenção. Foi o caso do nosso querido Ryu Min-son e outros jogadores da Coreia do Sul que venceram os Jogos Asiáticos em 2018 e assim conseguiram escapar de ter que parar a carreira basicamente para virar militar. Essa história talvez você até já conhecia, mas o que talvez você não saiba é que isso aí foi controverso, tá? E fez alguns coreanos criticarem o Son. Alguns ficam com aquela impressão de que, pô, se eu tive que servir, por que ele não? Chegando na República Tcheca, a gente tem um caso insano na Copa de 1938, quando eles ainda eram Tchecoslováquia e protagonizaram a famosa Batalha de Bordeaux, que foi basicamente um jogo ultra violento contra o Brasil, que teve 3 expulsos. Agora, diz a lenda que o tcheco Nejedly teve a sua perna quebrada e o goleiro Planitska quebrou o braço e teve que continuar em campo jogando, porque naquela época não tinha substituições. Indo pro grupo B, a gente tem o Canadá. Eles têm um jogo emblemático contra a França em 1986, quando para tentar desestabilizar os canadenses, um torcedor francês jogou um galo no goleiro do Canadá. Eu não sei sequer como é que o cara entrou com um galo vivo no estádio, imagino que hoje seria um pouquinho mais difícil, né? E coitadinho do bicho, crueldade animal, mas jogou lá, arremessou o galão com tudo no goleiro e o galinho ficou ali paradinho e impediu o jogo de continuar. O bandeirinha teve que entrar no campo e remover o coitado do galo pelos pés. Agora, imagina se esse galo cai em pé em cima da bola. Chegamos pra Bósnia e a curiosidade é que o primeiro jogo deles como seleção, eles estavam usando uma camisa do Paraguai. Exatamente, antes mesmo da Bósnia e Herzegovina ser reconhecida como um país e ter ali uma seleção com um uniforme, um escudo, tudo bem certinho, eles montaram um time para jogar um amistoso contra o Paraguai, só que os dois vestiam a mesma cor do uniforme. A solução que foi encontrada na época foi a Bósnia utilizar o uniforme número 2 do Paraguai, e assim rolou um amistoso de estreia da seleção não oficial, em que em termos de camisas era Paraguai contra Paraguai 2. O que me levanta a pergunta, né? Por que o Paraguai não vestiu a camisa deles número 2 e a Bósnia usou a camisa deles normal? Vamos pro Catar, porque se vocês acham que eles não têm tradição no futebol, vocês estão errados. Achou errado, otário? Porque teve um período de 4 anos que o Catar conseguiu simplesmente disputar 3 competições continentais diferentes. Bom, eles venceram a Copa da Ásia. Tranquilo, faz parte, é onde eles disputam, né? Só que aí eles foram convidados para jogar a Copa América de 2019. E pouco tempo depois também foram convidados para jogar a Copa Ouro, que é ali da América Central e do Norte. E vamos combinar que o Catar participando dessas competições nas Américas é tipo aquele meme do urso polar no Texas, né? Chegamos pra Suíça, que em 2006 não tomou nenhum gol na Copa do Mundo. Pô, os caras foram campeões então? Que nada, não adiantou muito porque eles caíram nas oitavas de final contra a Ucrânia nos pênaltis, onde curiosamente eles perderam todas as suas cobranças. Aí é complicado também, né? Não adianta não tomar gol, pô. Inclusive, um dos caras que perdeu o pênalti se chamava Tranquilo Barneta, mas nesse dia aí ele não tava nem tranquilo nem favorável. O grupo C começa com o Brasil, que tem muita coisa legal e especialmente por
ser a seleção eu vou deixar pro final, beleza? Marrocos chega com o fato de que em 2022, depois que eles conseguem eliminar a Espanha nas oitavas de final, até o rei de Marrocos foi pra rua comemorar com os torcedores. Infelizmente o cara não saiu do carro, né? Ficou ali rodeado de seguranças, mas mesmo assim o maluco foi pra galera. E falando em segurança, você pode não ser o rei do Marrocos, mas ainda assim pode passear em segurança com a patrocinadora desse vídeo, a NordVPN. É só acessar nordvpn.com/Eurofut, porque vocês sabem que a Nord é referência quando se trata de VPN, mas eles não são só isso, tá? Hoje eu também vou te mostrar como que eles têm um antivírus de última geração integrado no app para você fazer os seus passeios na internet aí de forma segura. Então imagina que depois de ver essas curiosidades, você resolve pesquisar mais sobre Marrocos ali e acaba caindo num site marroquino muito duvidoso, cheio de anúncio pop-up que trava o seu celular inteirinho. Bom, com a NordVPN você não só consegue navegar com total privacidade, como o app também impede anúncios ou vírus maliciosos que tenham em sites aí desse tipo, né? Aí vamos dizer que você resolve fazer uma compra de uma camisa de futebol numa loja alternativa, se é que você me entende. A NordVPN te avisa de lojas falsas e ajuda a te proteger de golpes online. Ou seja, NordVPN é um aplicativo de segurança digital completo. E para ter ele no seu celular ou no seu computador, é só ir em nordvpn.com/Eurofut e aproveitar a oferta especial que eles fizeram com a gente aqui, que num plano de 2 anos você ganha mais 4 meses totalmente de graça. E o melhor de tudo é que é completamente sem compromisso. Se você chegar lá na NordVPN e não gostar, em 30 dias você pede seu reembolso e recebe seu dinheiro de volta. Muitíssimo obrigado a NordVPN por patrocinar o canal, e a curiosidade sobre eles é que se vocês clicam no link e baixam o aplicativo, estão ajudando demais o nosso trabalho aqui, fechou? Chegamos pro Haiti e é o seguinte, eles se classificaram para a Copa de 74 jogando em casa contra Trinidade e Tobago, numa partida onde a seleção visitante teve simplesmente 4 gols anulados. Um pouquinho suspeito, já que o Haiti vivia ali um período de regime militar super violento, e depois disso o árbitro dessa partida acabou sendo banido do futebol. Chegamos pra Escócia, que tem um dos mais bizarros aqui, né? O fato é que os caras estavam tão confiantes na participação deles na Copa de 78, que antes da seleção escocesa viajar pra Argentina pra participar, eles fizeram uma comemoração do possível título nas ruas, antes mesmo de embarcar, antes sequer da Copa começar, cara. Era isso, os caras estavam confiantes de que poderiam ser campeões. No final das contas, caíram na fase de grupos depois de perder o jogo de estreia pro Peru, e até hoje nunca passou da fase de grupos da Copa. Então, os caras zicaram a própria seleção deles de uma maneira, né? Chegamos pro grupo D para falar do último dos anfitriões, os Estados Unidos, que tem uma das histórias mais loucas aqui desse vídeo, porque era o último jogo das eliminatórias para a Copa de 74, e por conta das lesões, a seleção dos Estados Unidos só tinha 10 jogadores para colocar em campo. E é aí que alguém reconheceu na torcida, na arquibancada mesmo, um ex-jogador de futebol, o Barney Djordjevic. E aí convenceram o cara a descer pro gramado, assinar uma documentação ali, botar a chuteira e jogar pela seleção dos Estados Unidos. E foi exatamente o que ele fez, tá? Esse é o tipo de coisa que eu queria que acontecesse comigo, né? Um dia eu fui ver o Barcelona no Camp Nou e ninguém me chamou pra jogar não, cara. Vamos pro Paraguai, que não tem uma história tão legal, mas o fato é que eles tiveram o primeiro técnico que conseguiu a façanha de ser expulso numa Copa do Mundo, lá em 1986, e o nome do cidadão era Caetano Ré. Realmente ele não ajudou esse time do Paraguai a ir pra frente, né? Oh, meu Deus. Falando em recorde, vamos para a Austrália, que simplesmente é a seleção que detém o recorde de maior goleada na história do futebol profissional. Foi quando eles enfrentaram a coitada da Samoa Americana e meteram um 31-0. Tão marcante, mas tão marcante que a partir daí as coisas até mudaram e a Austrália então passaria a disputar as eliminatórias pela Confederação Asiática. Falando em eliminatórias, chegamos na Turquia e para classificar para a Copa de 54, eles fizeram uma série de jogos contra a Espanha, mas mesmo eles fazendo aquele famoso jogo extra, tudo continuou empatado. Naquela época não tinha pênaltis, então a solução para decidir quem que ia para a Copa foi simplesmente pegar um molequinho aleatório do estádio ali, vendar os olhos dele e pedir para ele pegar dentro de uma jarra um papelzinho com o nome da equipe vencedora. E foi assim, na base do sorteio no papelzinho, que a Turquia classificou para aquela Copa do Mundo. E justo nessa Copa de 54 tem um caso meio polêmico que envolve doping e do campeão, tá? Vocês lembram que a Alemanha ganhou para cima da Hungria essa Copa e os jogadores da Alemanha supostamente achavam que estavam tomando injeções de vitamina C. Só que depois de um tempo eles acabaram contraindo icterícia, que é uma condição que a pessoa vai ficando com um amarelamento da pele. Muito provavelmente porque na época eles não estavam sendo injetados com vitamina C coisa nenhuma. Era um estimulante
estimulante chamado de Pervitin, que hoje a gente conhece como metanfetamina, ou seja, era basicamente um doping para ajudar os jogadores contra a fadiga, com um detalhe importante aqui de que aparentemente na época essa substância era bem comum e até pessoas normais, tipo professores ou donas de casa, utilizavam isso de vez em quando na Alemanha. Mas fica a dica aqui, cara, se você quiser vitamina C, só come uma laranja que tá mais fácil, beleza? You're goddamn right. Chegamos para a seleção estreante nessa Copa, Curaçao, que é o menor país a se classificar para uma Copa do Mundo, tanto em população, com pouco mais de 150 mil habitantes, como também na área do país mesmo, né? São somente 444 quilômetros quadrados. É menor do que a cidade de Sorocaba ou a cidade de Patos, na Paraíba. O que me fez ter uma ideia, né? Pô, e se a gente tivesse uma Copa do Mundo de cidades? Sabe assim, Floripa versus Londres. Pô, Kyoto contra Fortaleza. Seria massa, né? Vamos pra Costa do Marfim, que tem uma história muito bacana, porque a lenda do futebol marfinense Didier Drogba já ajudou a parar uma guerra civil no país. Foi quando eles conseguiram classificar para a Copa de 2006 e no momento de extrema emoção ali, ele apareceu na TV com uma mensagem pedindo para os caras pararem o conflito. E realmente rolou um cessar-fogo depois desse apelo do Drogba. Chegando no Equador, os caras jogaram a Copa de 2022, mas eles quase ficaram de fora por conta do tapetão. Aparentemente, o lateral equatoriano Byron Castillo tinha sua certidão de nascimento dizendo que ele nasceu na Colômbia. E ele não tinha feito os trâmites corretamente de naturalização. E aí quando entrou em campo pelo Equador, o Tribunal Arbitral do Esporte falou, não, isso aí não pode. Só que a FIFA, no final das contas, meio que deixou quieto e não deu em nada. Vamos conectar aqui na Holanda, porque mesmo sem ganhar a Copa, os holandeses têm muita história em mundiais, né? Especialmente em 74, quando o time do Cruyff chegou para a final como favorito, mas sucumbiu diante da Alemanha Ocidental. Agora, a história que poucos sabem é que na noite anterior à final daquela Copa, um jornal alemão publicou uma reportagem dizendo que os jogadores dos Países Baixos tinham feito uma festinha na piscina com mulheres. E aí os jogadores da Holanda ficaram apavorados porque aparentemente a história era mentira e passaram a noite ligando para suas esposas para explicar que aquilo ali não tinha acontecido. Dizem que esse é um dos motivos pro Cruyff não ter jogado tão bem aquela final. Chegamos pro Japão e eu te pergunto se você conhece Doha no Higeki. Parece nome de anime, mas não é, no final das contas significa a agonia de Doha, quando os japoneses se classificavam para a Copa do Mundo de 1994, quando os caras tomaram um gol de empate do Iraque aos 46 do segundo tempo e ficaram fora da Copa. A primeira coisa fantástica aqui é como um jogo que pra gente, por exemplo, ia passar despercebido e ninguém ia ligar, pra eles ficou marcado na história, né? Então cada seleção tem as suas dores e as suas cicatrizes. Segundo que o cara que fez o gol do Iraque chamava Jafar. Nome de vilão virou vilão pros japoneses, né? E terceiro que o lendário Kazu Miura, aquele mesmo revelado no Santos, estava nessa partida, marcou um gol e hoje continua jogando com 59 anos de idade sem nunca ter disputado uma Copa do Mundo. Tudo por causa do Jafar, hein? Vamos pra Suécia e assim, cara, a gente tá falando muito de futebol aqui, vocês vão me perdoar, que a curiosidade da Suécia é um pouquinho diferente, mas vale a pena. Isso porque vocês sabem que nas transmissões internacionais, a FIFA costuma utilizar o nome em inglês das seleções, e assim quando a Suécia enfrenta a Dinamarca, na transmissão em inglês fica Sweden contra Denmark. E no placar da transmissão fica como? Sweden. E se você pegar as letras que ficaram de fora, acaba ficando como? Denmark. É um negócio meio aleatório, mas é meio que incrível também, né? Agora a gente conecta lá na Tunísia, que é um país bastante azarado, tá? Se você achava que a Espanha ficando de fora da Copa por causa do papelzinho já era azar, saiba que pra Copa de 70, a Tunísia enfrentava o Marrocos pra ver quem ia, né? E eles empataram 3 vezes seguidas, no jogo de ida, no jogo de volta e no replay, né? Jogo extra. E como também não tinha pênaltis, coube ao árbitro jogar uma moeda pra cima pra decidir quem ia pra Copa, cara, pensa. E foi assim que no cara ou coroa, a Tunísia ficou fora do Mundial. Agora a gente chega no IP belga pra falar de que a Bélgica, apesar de nunca ter vencido a Copa do Mundo, tem tradição no futebol. Isso porque eles têm o jogador mais antigo de uma Copa do Mundo. E eu não tô falando do mais velho a jogar uma Copa, com 40 e poucos anos, não. O cara mais antigo, o que nasceu mais pra trás na história da humanidade, foi o belga Jean Debier, que foi pra primeira Copa em 1930, sendo que ele tinha nascido em 1892. Aposto que quando ele nasceu, ele nunca imaginou que 134 anos depois teria gente ainda falando dele nessa tecnologia misteriosa chamada internet.
Chegamos agora no Egito e os caras protagonizaram um dos momentos mais violentos da história das Copas, quando num confronto contra a Argélia pelas eliminatórias, teve ônibus apedrejado, supostas mortes e até um toque de recolher no Sudão, onde o jogo seria disputado, com escolas e empresas fechadas, já que estava se prevendo ali que ia rolar violência nas ruas. Chegamos no Irã, que chega para essa Copa do Mundo no meio de um conflito contra o país sede, Estados Unidos, o que é insano se a gente for parar pra pensar, mas a curiosidade que a gente traz aqui é um pouco mais leve, tá? O iraniano Deniz Ekert nasceu na Alemanha, só que o seu avô era iraniano. Aparentemente o cara nasceu e cresceu na Alemanha, ele não tinha nenhum contato com a cultura iraniana, só que acabou tendo uma campanha midiática para que ele fosse convocado para a seleção iraniana, e uma coisa que ajudou é o fato de que a tia dele é uma atriz famosa no Irã, e assim logo antes da Copa agora de 2026, ele conseguiu a dupla nacionalidade e foi convocado para a seleção em cima da hora. Chegando na Nova Zelândia, a gente não tem como não falar do nosso querido Tim Payne. Ele foi convocado para a Copa de 2026 agora e aparentemente era um dos jogadores mais desconhecidos de toda a Copa do Mundo. Ele tinha cerca de 4 mil seguidores no Instagram, só que aí o influenciador argentino El Escarso fez uma campanha para tornar o Tim Payne famoso. E do dia pra noite o cara virou uma celebridade. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele saiu de 4 mil seguidores para 5,5 milhões. E isso aí gerou uma moda, né? Com a Cazé TV fazendo campanha para seguirem o Vozinha, goleiro de Cabo Verde, que ganhou 15 milhões de seguidores quase que do dia pra noite. Chegamos no grupo H para falar da Espanha, que em 2018 teve seu técnico demitido 2 dias antes da estreia da seleção na Copa do Mundo. O que aconteceu é que o Lopetegui era o treinador da Espanha, só que o cara aceitou treinar o Real Madrid logo depois que a Copa acabasse. A Federação Espanhola não gostou, que ele tava negociando com outra entidade e ainda mais na reta final de preparação para a Copa do Mundo. Então os caras não quiseram nem saber e mandaram ele pra rua. A Espanha rapidinho botou o Fernando Hierro, que não era nem técnico nessa época, ele tava como diretor esportivo da Federação Espanhola, para comandar a fúria. E o resultado é que o Lopetegui durou poucos meses no comando do Real Madrid e sob o comando do Hierro a Espanha caiu nas oitavas para a Rússia. Então nessa história aí, amigo, ninguém saiu ganhando. Chegamos para Cabo Verde, a seleção queridinha da Copa de 2026, mas o que você talvez não saiba é que eles poderiam ter ido para a Copa de 2014. Isso porque nas eliminatórias, um jogador da Guiné Equatorial não podia ter entrado em campo, mas entrou. Com isso, a Guiné perdeu os pontos daquela partida e Cabo Verde foi para os playoffs de classificação para a Copa do Mundo. Acontece que a seleção não conseguiu aproveitar esse presente aí, porque eles mesmos depois também foram desclassificados por colocar um jogador suspenso em campo e acabaram ficando de fora da Copa. E vamos agora para a Arábia Saudita, porque em 1998 o técnico da seleção saudita era nada mais nada menos do que o nosso técnico do Tetra em 94, o Carlos Alberto Parreira. Se isso não fosse doido o suficiente, o Parreira perdeu os primeiros 2 jogos da Arábia Saudita naquela Copa e foi demitido aí mesmo, antes mesmo da seleção saudita fazer o 3º jogo da fase de grupos. No meio da Copa do Mundo o cara já foi pra casa. E ó, entre a gravação e a postagem desse vídeo, o técnico da Tunísia na Copa de 2026 foi demitido depois de 1 jogo. Então até que o Parreira tava tranquilo, tá? Inclusive, toda a força aí pro Parreira, né? Chegamos pro Uruguai e a seleção que foi a primeira campeã do mundo tem muita história boa, né? Inclusive nessa primeira Copa de 1930 contra a Argentina na final, quando o jogo teve 2 bolas em campo. E eu não tô nem falando quando o Gandula joga sem querer a bola ali e ficam 2 bolas ao mesmo tempo e o jogo para. Acontece que nessa época não tinha as padronizações de hoje, né? Que todo mundo joga com a mesma bola e tal. Portanto, o Uruguai queria usar a bola deles e a Argentina também queria usar a sua própria bola. Já que cada uma tinha uma costura diferente, um peso diferente, os caras estavam acostumados com as suas, né? E curiosamente, no segundo tempo, o Uruguai virou para 4-2. Então, no final das contas, jogar com uma bola familiar fez a diferença mesmo, né? Agora a gente conecta na França, que também tem muita tradição e história para contar, mas sem dúvidas a mais louca de todas foi num jogo contra o Kuwait em 1982. Os caras já estavam tomando de 3-1 para os franceses, quando os jogadores do Kuwait ouviram um apito, pensaram que era o juiz e pararam. Nisso a França foi e fez o 4º gol, porque não era o juiz que tinha apitado, era um apito vindo da arquibancada. Os jogadores e o técnico deles na época, que era o Parreira, sim, ficaram inconformados, pediram pro juiz anular o gol e até saíram de campo em protesto. Foi aí que o Sheik Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah decidiu invadir o campo e ele mesmo ter uma conversinha com o juiz. E não é que o juizão arregou
e anulou o gol por causa do Sheik? Eu não sei se essa é a parte mais doida na história, ou que o técnico do Kuwait nessa época também era o Carlos Alberto Parreira. O homem era o rolê aleatório antes do Ronaldinho criar moda, tá? Vamos pra Senegal, porque a seleção que perdeu o título da Copa Africana de Nações agora no tapetão, tá acostumada a ter azar, porque ela foi a primeira e até hoje única seleção na história das Copas a ser eliminado pelo critério do Fair Play, lá na Copa de 2018. Basicamente, Senegal e Japão empataram em todos os critérios e o desempate foi no fato de que Senegal tinha tomado 6 cartões amarelos na Copa e o Japão apenas 4. E assim os japoneses passaram e senegaleses foram pra casa. Chegamos no Iraque para falar de uma curiosidade que é meio pesada, mas envolve o seguinte fato: o filho do ex-presidente do Iraque, o Saddam Hussein, foi colocado para ser o cabeça do futebol iraquiano por um longo tempo. O nome dele era Uday Hussein e tanto no futebol quanto nos esportes olímpicos, aparentemente ele torturava e mandava matar atletas que perdessem partidas ou tivessem um desempenho esportivo abaixo do esperado. Um caso absurdo aí de brutalidade, né? Agora a gente conecta na Noruega porque eles chegam para 2026 com uma marca que quase ninguém pode abrir a boca para falar. Eles simplesmente são um dos países que o Brasil nunca venceu. Bem verdade que foram só 4 partidas, mas não deixa de ser curioso que uma seleção com uma história não tão rica no futebol, né? Nesses 4 jogos ganhou 2 do Brasil e empatou outros 2. Eu só espero que o Brasil não cruze com a Noruega nessa Copa. Pô, depois dessa aí, cara, deu medo, hein? Agora eu tô com mais medo da Noruega do que da França. Chegamos no grupo J e conectando na Argentina tem um caso de inversão de papéis. Geralmente um jogador se destaca pelo seu clube e depois vai parar na seleção. Só que com o Mascherano foi o contrário. Ele não tinha nenhum jogo no futebol profissional ainda por clubes quando ele foi chamado para a seleção principal da Argentina e entrou em campo. Então basicamente ele se tornou profissional pela seleção antes de estrear pelo seu clube. Realmente um caso raríssimo na história, né? Vamos agora para a Argélia, que foi eliminada da Copa do Mundo de 1982 de uma forma muito cruel. É um episódio que ficou conhecido como a desgraça de Gijón, quando na última rodada da fase de grupos, a Argélia tinha jogado sua partida já e esperava o resultado do outro confronto, que era Alemanha e Áustria. Só que os alemães e austríacos, sabendo que com 1 a 0 no placar, as duas seleções se classificariam. Então eles meio que simplesmente desistiram de jogar, ficaram só passando a bola no meio do jogo e acabou. Assim a Argélia foi eliminada e esse jogo se tornou histórico porque foi por causa dele que a FIFA mudou o cronograma. E hoje em dia, a última rodada da fase de grupos tem os jogos acontecendo no mesmo horário para evitar esse tipo de macunação por resultado. Agora a gente conecta lá na Áustria, que teve simplesmente o maior placar da história das Copas. Foi em 1954 quando eles ganharam de 7 a 5 da Suíça, num calor absurdo de 40 graus, onde o goleiro austríaco simplesmente sofreu com insolação e mesmo assim ganhou a partida. Venceu o jogo, mas tomou 5 gols. Chegamos pra Jordânia, que tem a seguinte curiosidade: o lendário treinador Harry Redknapp, que inclusive foi muito bem comandando o Tottenham, tá? E vocês achavam que eu não ia conseguir encaixar o Tottenham num vídeo de Copa do Mundo, né? Mas bom, o Redknapp treinou a Jordânia. Foram 2 jogos, tá? 8 a 0 pra cima de Bangladesh e depois eles tomaram 5 a 1 da Austrália e ele foi mandado embora. Aí tu pensa, grandes coisas, nem conhecia esse Redknapp aí. Mas a parte mais incrível não é nem isso, é que o contrato dele com a seleção da Jordânia era pra 2 jogos apenas. Imagina tu trocar de treinador a cada 2 jogos. Isso aí nem o Brasileirão conseguiu ainda, hein? Agora a gente conecta em Portugal pra um caso muito curioso que deixou os caras fora da Copa de 98. Basicamente, Portugal vencia a Alemanha por 1 a 0 quando o Rui Costa foi substituído. Só que ele demorou demais pra sair de campo e o juiz considerou como cera e expulsou o português. Com 1 a menos em campo, então, Portugal tomou o empate da Alemanha e por causa desse resultado acabou ficando fora da Copa. Um detalhe é de que essa foi a única expulsão da carreira do Rui Costa, mas ela continua sendo lembrada como um desastre da seleção aí até os dias de hoje. Chegamos para a República Democrática do Congo, que quando disputava competições ainda sob o nome de Zaire, viveu um momento curioso contra o Brasil em 74, quando o Rivelino ia cobrar uma falta e um jogador simplesmente saiu disparado da barreira e deu uma bicuda na bola. Na hora ninguém entendeu nada e alguns especularam que talvez o jogador não sabia bem as regras do futebol, mas depois descobriram que o time inteiro de Zaire estava sendo ameaçado de morte pelo ditador da época, caso eles tomassem mais uma goleada na Copa do Mundo.
Então esse lance que no começo parecia engraçado, de um jogador sem noção, acabou que a gente consegue interpretar hoje como um claro momento de desespero do camarada. Vamos pro Uzbequistão, que faz a estreia deles em Copas do Mundo agora em 2026, mas eles poderiam ter se classificado para a Copa lá em 2006, e inclusive eles ganharam o jogo de ida da repescagem contra o Bahrein. Só que nesse jogo, que foi 1 a 0, teve um pênalti pro Uzbequistão, o cara cobrou o pênalti e fez o gol, só que como teve invasão de área, o juiz simplesmente reverteu o pênalti e deu um tiro livre indireto pro time do Bahrein. Só que essa regra simplesmente não existia, né? O juiz inventou da cabeça dele, e por conta desse erro crasso do juiz, a FIFA então decidiu que esse jogo tinha que ser rejogado. O Uzbequistão ficou indignado, porque primeiro, o erro foi contra eles. Segundo, eles tinham ganhado o jogo de qualquer maneira. Então rejogar era como se fosse punir o Uzbequistão 2 vezes. E aí adivinha o que aconteceu? Quando eles rejogaram, o Uzbequistão apenas empatou a partida. Agora a gente conecta no IP lá da Colômbia para falar de um caso muito triste, porque em 1994 o zagueiro Andrés Escobar marcou um gol contra na Copa do Mundo, que ajudou a eliminar os colombianos, né? E quando ele voltou para o seu país, foi assassinado a tiros, supostamente com o assassino gritando gol a cada tiro que ele dava. Agora a gente conecta na Inglaterra, porque antes da Copa de 70, quando eles estavam defendendo o seu título, né, de 66, o campeão do mundo, Bobby Moore, foi simplesmente preso de forma super injusta. Acontece que a seleção da Inglaterra estava fazendo a preparação para aquela Copa na Colômbia. Nisso, o Bobby Moore entrou numa lojinha ali de lembrancinhas, coisa assim, e uma funcionária da lojinha acusou o Bobby Moore de furto, dizendo que viu o jogador colocar um bracelete no bolso do casaco e ir embora. Aí olha que doideira, esse caso gerou um bafafá desgraçado e o Bobby Moore ficou preso na casa do presidente da Federação de Futebol da Colômbia, que não faz muito sentido, mas quando ele foi ser julgado, descobriram que o casaco dele sequer tinha bolso, e assim ele foi solto e pôde jogar a Copa do Mundo normalmente. Chegamos pra Croácia, que foi protagonista de um dos momentos mais bizarros da história das Copas. Foi quando lá em 2006, num jogo contra a Austrália, o zagueirão croata Simunic cometeu uma falta e tomou um cartão amarelo. Aí no finalzinho da partida, ele mata o contra-ataque e toma outro cartão amarelo. Só que o juiz simplesmente esqueceu de expulsar o cara. O Simunic continuou jogando, mas o cara conseguiu a façanha de tomar mais um cartão amarelo, o seu terceiro na partida, e aí sim acabou sendo expulso. Chegamos pro Panamá, que tem um dos apelidos mais legais dessa Copa do Mundo. Eles são Los Canaleros, fazendo referência ao grandioso Canal do Panamá, que conecta o mar ali do Caribe com o Oceano Pacífico, né? E que inclusive teve papel fundamental na independência e na fundação do próprio país. Agora a gente chega em Gana e olha que na Copa de 2014 os caras estavam gananciosos. Simplesmente os jogadores da seleção estavam insatisfeitos com o valor dos bônus que eles iam receber por jogar a Copa. Qual foi a solução encontrada? O governo de Gana simplesmente fretou um avião cheio de dinheiro para voar pro Brasil com a grana dos caras. Eles literalmente foram lá no Banco Central, pegaram 3 milhões de dólares, botaram no jatinho e mandaram pro Brasil, cara, só pra deixar os jogadores de Gana felizes. E sabe qual que foi o resultado disso? Gana perdeu 2 jogos da Copa, empatou um e terminou na lanterna do grupo. Mas pelo menos os jogadores de Gana saíram com o Cambridge atolado de dinheiro, né? E falando em Brasil, a curiosidade sobre o Brasil é que teve uma Copa do Mundo em que o Brasil foi apenas com jogadores amadores pra Copa. E não porque faltavam profissionais, mas simplesmente porque havia uma disputa no Brasil e a própria CBD, que era a CBF da época, era contra a profissionalização do futebol. Agora, esse caso eu contei com muito mais detalhes num vídeo que eu fiz só sobre curiosidades do Brasil. Então, ao invés de eu te explicar tudo certinho, fica a recomendação pra você ir nesse vídeo que tá aparecendo na tela, que vale muito a pena, pra conhecer esse caso e outros como um em que brasileiros saíram pra rua pra comemorar uma eliminação do Brasil.